Amém. João 8, a partir do verso 35 diz: o escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Amém. Irmãos, queremos ver mais uma vez, com a graça de Deus, mais alguns dos pontos que destruíram a nação. Por que é tão importante falar da queda de Israel? Bom, primeiramente porque tipifica a própria igreja. Também porque o Deus que operou com Israel é o mesmo Deus que opera com a igreja. O caráter que fez ele eleger Israel é o caráter que o fez eleger a igreja. O caráter que o fez quase que dizimar Israel só não o fez por causa de uma promessa feita aos patriarcas, dentre eles Abraão. É o mesmo caráter que acaba com a igreja também. E tem mais, a igreja não tem patriarca para proteger. Então, irmãos, temos que estudar. Tanto é importante que Deus poderia ter nos dado só o Novo Testamento, da pessoa de Cristo para cá, a salvação, há revelações tremendas, mas Deus tratou em organizar tanto os seus feitos da antiga aliança, do Antigo Testamento, quanto do tempo da graça, o tempo da nova aliança. Por quê? Porque é importante. É importante para Deus, é importante para nós. Aqui nós vemos Israel caindo de novo diante do Messias. E qual o motivo dessa queda? Israel repousou mais na tradição do que no conhecimento que traz a revelação. João Batista, quando entra no cenário, é muito interessante o ministério de João Batista, interessantíssimo e glorioso, tremendo. Mas João Batista, ele já começa, quando ele vê os judeus se aproximarem dele lá no Rio Jordão, ele já vai abrindo a boca e dizendo: não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão. Até das pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E o que é fruto? Todo ano as árvores dão seus frutos. Amém? Então o fruto não é algo que aparece e fica parado. Aquele fruto é dado, é usado, tem propósito, e depois aquela árvore vai ser renovada com novos frutos. O que é isso? São as dispensações que Deus institui sobre a terra, e são as dispensações, as maneiras como Deus trata conosco.
Já temos falado sobre isso aqui. Deus tem uma obra na sua vida? Tem. Mas Ele pode amanhã, se Ele quiser, mudar essa obra. Deus tem um chamado na sua vida, te apontou um caminho, te apontou uma estrada? Sim. Mas se Ele quiser, Ele é Senhor e faz você entrar por outro caminho, a hora que Ele bem quiser, a hora que Ele bem entender. É a renovação do fruto das árvores. Deus pode fazer isso. Deus tem poder para arrancar uma árvore de um lado e botar no outro, e ela não morre se é Deus que arranca. Então, irmão, problema da nação de Israel, João Batista já foi falando, esquece esse papo de termos por pai Abraão. Adiantou? Não. Quando Jesus vem aqui, qual é o papo deles diante de Jesus? Nós temos por pai Abraão, não somos bastardos. Aí Jesus diz assim: opa, a obra de vocês não condiz com a de Abraão, está sendo contrária, vocês estão aí maquinando me matar. Como é que vocês dizem temos por pai Abraão? Eu vou dizer quem é o pai de vocês. O pai de vocês é o diabo, não é Abraão. Cadê as obras de Abraão na vida de vocês? Homicida desde o princípio é Satanás, é esse o intento do coração de vocês. Então o pai de vocês é o diabo. A nação eleita, o povo de propriedade exclusiva de Deus, um povo escolhido com uma mão fortíssima e poderosa, um povo arrancado debaixo do jugo do Egito, um povo que viu as codornizas, viu a abertura do Mar Vermelho, viu as águas do Jordão secarem, viu pedras caírem sobre os inimigos, viu as muralhas de Jericó caírem, viu a rocha jorrar água no deserto. Um povo que vê tudo isso, quando Cristo se manifesta, diz assim: o pai de vocês é o diabo. Que coisa, como é que pode uma coisa dessa? Essas coisas não conseguem, irmão, entrar muito bem na minha mente. Não conseguem. Eu tenho uma deficiência de entender a que ponto um ser humano consegue negar algo tão evidente. Imagina, pessoas curadas por Deus, depois voltam para o mundo e dizem não a Deus. Pessoas repousam nos seus próprios conceitos e esquecem da conversão aos conceitos de Deus. A nação de Israel é o grande retrato da rebeldia. Quando Deus levantava alguns profetas, dentre eles Ezequiel, diz que o povo de Israel é o quê? Um povo de dura cerviz e um povo obstinado de coração. Isto é impressionante. Estamos falando de seres humanos. Não seja, irmão, de dura cerviz. Não seja obstinado de coração. A Escritura diz: a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. É isso que tem que ter. Davi diz: tu não te comprases em sacrifícios nem em holocaustos, senão eu daria. Mas sacrifício para ti é coração quebrantado e contrito, a isto não desprezarás, ó Deus. É o Salmo 51. Aqui eles estão repousando numa tradição. Já viu aqueles crentes que repousam na tradição? Eu sou assembleiano há 30 anos, sepultado há 30 anos. Eu sou batista há 40 anos, sepultado há 40 anos. Jesus Cristo não veio nessa terra fundar denominação, Ele veio fundar igreja, e ser igreja é estar acima de conceitos denominacionais. Aliás, eu tenho que falar isso. Pode falar, Senhor, tu sabes que eu obedeço. As Assembleias de Deus impediram que milhares de almas se convertessem desde a sua fundação até os dias de hoje. Por quê?
Porque eu conheci muita gente que dizia assim, eu tenho tanto, antes de eu me converter, as pessoas diziam assim, eu tenho tanta vontade de ir naquela igreja, mas eu não tenho uma saia para vestir, eu sei que eles não vão me deixar entrar, eu já tentei entrar lá, eles não me deixaram. Como Jesus disse assim, fariseus, vocês não entram no reino dos céus, nem deixam os outros que querem entrar, entrarem também. Aqui Israel está repousado num esplêndido berço da tradição. Nós estamos bem, nós temos por pai Abraão, acabou-se a história, está tudo maravilha, Deus fez promessa à descendência de Abraão, só que eles esqueceram que Deus fez promessa à descendência de Abraão que andasse exatamente conforme Abraão andou. Jesus está falando assim, cadê as obras de vocês que demonstram que vocês são descendência de Abraão? Não tem obras, então o pai de vocês é o diabo, não é Abraão. As obras de vocês não são iguais. Deus não procura genealogia carnal, Ele procura genealogia espiritual. Abraão, pai da fé, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que todas as famílias são essas? Aquelas que andam segundo a fé de Abraão, que crê como ele, que agiu como ele, que renunciou como ele. O mais incrível é que tem cristão que acha que os judeus são todos salvos, esquece que nas chamas do inferno, eu falo, Jesus, tem um monte de judeu queimando lá, eles esquecem disso, e lá no inferno eles estão dizendo, eu tenho por pai Abraão. Quando sair do inferno, vai para o lago de fogo e enxofre, tendo por pai Abraão. Porque João Batista disse, tem que produzir fruto digno de arrependimento. Um judaísmo fútil e barato, sem sentido, que nem alguns crentes. Um cristianismo fútil e barato, sem sentido. Tradição matou a nação judaica. Lá em Isaías 7,14 está escrito, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Quando Jesus Cristo está ressuscitando mortos de 4 dias, curando leproso, o povo está seguindo ele está vendo sinais e maravilhas. Os saduceus, os fariseus, os escribas, os sumos sacerdotes, ninguém se preocupou em saber quem é a mãe desse cara. Ninguém se preocupou, mas Isaías 7,14 estava dizendo lá, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Isso não interessou para ele, sabe por quê? Porque Oséias vai e diz, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Miqueias 5,2 está escrito, e tu, Belém Efrata, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Ninguém perguntou para ele, de onde tu vem, cara? Anás e Caifás, que eram parentes, como é que se diz na gíria popular, hein? Eram capachos do Império Romano. Essa é a verdade. Anás e Caifás queriam que Jesus comparecesse no meio do sinédrio. Um homem chamado Nicodemos vai e diz assim, peraí, vamos com calma, Anás, vamos com calma, Caifás. A nossa lei não condena um homem sem primeiro ouvi-lo. Que injustiça é essa que nós vamos cometer? Deus é nosso Pai, servimos a lei. Aí Caifás diz assim, tu também queres se tornar um discípulo dele? Vamos trazê-lo aqui, vamos inquirir sobre ele, a respeito das condutas dele. Mentira. Eles queriam levar Jesus, não para interrogá-lo, queriam levar Jesus apenas para assassiná-lo. Essa era a intenção de levar Jesus no meio do sinédrio. Não estavam preocupados em ouvir Jesus. Eles estavam preocupados simplesmente em conseguir uma palavra, mesmo que deturpando, para acusar Jesus. Por quê?
porque eles achavam que ter por pai Abraão era maior do que aceitar qualquer coisa que viesse pela frente. Porém, o que os matou? A falta de conhecimento. Porque o conhecimento, a revelação da Escritura dizia que um dia eles iam ter que se curvar ao Messias. O Messias veio e eles não aceitaram. Por quê? Porque aceitar Jesus Cristo, meu irmão, significa dispor-se do seu orgulho barato, da sua vaidade inoperante, do seu eu inútil e sem sentido. Aceitar Jesus Cristo significa você dizer: nessa terra eu nada tenho, nada sou pó e cinza. Esses é que são de Cristo. Aceitar Jesus Cristo significa você dizer: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei ao pó, e que Deus tenha misericórdia e compaixão de mim. Isto é que é aceitar Jesus Cristo. Mas eles, que eram ordenados pelo Império Romano, não queriam perder os seus cargos, estavam acostumados que o povo a eles se inclinavam, não queriam eles serem vistos se inclinando diante de Jesus. Mas Jesus fundou a sua igreja, e nós com prazer e alegria nos curvamos diante dele, em espírito e em verdade, e dizemos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eles repousaram numa tradição que os matou. E se você, meu irmão, repousar na tradição, você morre também. Já viu esses crentes que dizem assim: meu irmão, Deus operou na minha vida isso, aquilo, aquilo outro. Quanto tempo tem isso, irmão? Tem 30 anos. Há quanto tempo Deus não opera nada na tua vida? Não, mas Deus operou. Meu irmão, andar com Deus é uma experiência a cada dia. Isto que é andar mesmo com Deus é uma experiência a cada dia. É uma renovação constante. Viver com Cristo não tem rotina. Ele muda tudo, toda hora, todo tempo. Você não fica entediado por servir a Cristo. Você não fica fatigado. Você não fica ansioso. Ao contrário, você fica desesperado, porque o dia tem só 24 horas e você não dá conta de trabalhar como você gostaria para o seu Senhor. Estava tudo lá escrito. Aí vem Jesus, por misericórdia, para não reprovar a sua igreja, como Israel foi reprovado pela falta de conhecimento. Em João 5,39, Jesus diz o quê? Examinai as Escrituras, vós cuidais ter nelas a vida eterna, são elas que de mim testificam. Ele está dizendo isso para os judeus e está deixando, logicamente, para a sua igreja. Está aqui registrado no Evangelho de João, capítulo 5, verso 39. Por isso, irmão, se Deus rejeitou a nação de Israel por falta de conhecimento, está lá em Oséias: assim como tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, eu também me esquecerei. O que são os filhos? Descendência. Esses mesmo que Jesus chama de filhos do diabo. Eles são a descendência. Foram esquecidos por Deus. E a história vai demonstrar tantas páginas sangrentas na vida deste povo. Mas Deus, que não pode negar-se a si mesmo, um dia, e é breve, ainda se tornará para este povo, e através daquela terra instituirá um reinado milenar sobre este mundo. Mas, até que isto aconteça, acredite, uma multidão incontável de judeus já baixaram as chamas do inferno, tendo por pai Abraão ou não faz a mínima diferença,
porque tem que produzir frutos dignos de arrependimento. João Batista deu o conselho, Jesus fala, mas nada adianta. Tradições, tradições e tradições. No tempo de Jeremias, eles estavam vivendo também a tradição quando Deus levanta Jeremias. E Jeremias, diante do templo, diz assim: olha, não adianta dizer templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Vocês têm que apresentar mãos santas. A terra está manchada de sangue e pecado. A causa das viúvas e dos órfãos não são julgadas corretamente. Os reis exploram a nação, fazem juízo através de suborno. O que Jeremias está dizendo? Não adianta dizer templo do Senhor, não adianta viver a tradição. Então, meu irmão, para que nós também não venhamos incorrer no mesmo erro, é necessário que você tenha uma vida séria e uma atitude séria. Deixar o Espírito de Deus agir na sua vida. Entrar no quarto, fechar a porta, falar com Deus. Abrir esse livro chamado Bíblia e deixar o Espírito Santo verdadeiramente falar ao seu espírito. Porque esse exemplo da nação de Israel é algo realmente terrível. Vem Jesus, está lá, nasceu no meio deles, eles não examinaram as Escrituras, não examinaram as profecias, e a consumação da rebeldia de Israel, como Deus vinha dizendo que era povo obstinado de coração, ou povo de dura cerviz, a consumação da desgraça de Israel foi rejeitar o próprio Messias. E naquela apresentação de Pilatos: a quem vós quereis que eu vos solte? Jesus, chamado Cristo, vosso rei, ou Barrabás, o salteador? E eles disseram Barrabás, e Pilatos disse: eu lavo as minhas mãos, estou inocente do sangue deste homem. O que eles disseram? Caia sobre nós e nossos filhos o sangue deste homem, mas crucifica-o. Não queremos saber desse homem vivo em nosso meio. Para eles, para os judeus, Jesus Cristo está morto. Eles pagaram para traírem Jesus, pagaram para matarem Jesus. Depois que Jesus ressuscitou, eles pagaram para os guardas mentirem e manterem Jesus como morto. E até hoje eles estão pagando, mas estão pagando com a vida, não mais com dinheiro. O preço agora se tornou muito alto. Nós somos o novo Israel de Deus. Nós somos a nação eleita, o povo sacerdotal adquirido com o sangue de Cristo. Não é mais com os judeus que Deus cura os enfermos e expulsa os demônios, é com a igreja. Porque a profecia, se não me falha a memória, de Isaías, diz que eu vos meterei ciúmes com um povo que não era povo, uma nação que não procurava por mim. Eu me revelarei e direi: eis-me aqui. Por isso, meu irmão, os judeus ficarão enciumados, e a palavra de Deus vai se cumprir, sabe quando? Quando eles verem que você dirá assim: Deus de Israel opera. E o Deus de Israel vai operar pela sua vida e pela sua boca, e não vai operar por eles. E eles vão te questionar e vão dizer: você invocou o Deus de Israel? É, mas eu invoquei o Deus de Israel debaixo da cobertura do sangue de Cristo, o Messias que vocês rejeitaram. Deus quer cumprir a palavra dele, por isso chamou você. A nação de Israel ainda não está enciumada, porque ainda não se levantaram pregadores valentes o suficiente para provocar esse ciúme. Mas Deus tem colocado os olhos numa nova geração para cumprir os seus propósitos e encerrar esta dispensação que estamos vivendo. Jesus diz assim:
Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que viste em vosso pai. Jesus está dizendo que o pai deles é o diabo. Jesus está dizendo que vocês querem me matar. O pai de vocês foi homicida desde o princípio. E como eu sempre digo, quem é que está aqui? São os escribas, são os fariseus, é gente do sinédrio, é o sacerdócio de Israel. Não eram esses homens que toda vez estavam lá na sinagoga lendo os pergaminhos? E quando eles liam a lei de Moisés, eles não eram obrigados a ler a escritura que diz: não matarás, não dirás falso testemunho, nem contra ti, nem contra o teu próximo, não cobiçarás as coisas do teu próximo. Eles não eram obrigados a ler isso todo sábado para o povo. E pior ainda, eles não eram obrigados a fazer cópias destes pergaminhos, e eles não eram obrigados não só a ler, como a transcrever isso. Por que eles usaram falsas testemunhas contra Jesus, se a lei diz que não dirás falso testemunho? Subornaram pessoas para mentir? Por que eles projetaram a morte de Jesus Cristo, se a Escritura diz: não matarás? Por que eles fizeram aquilo em contrário ao que eles deveriam andar, pelo qual eles tanto zelaram? Eu te digo por quê. Porque a tradição dos judeus subiu ao coração deles de tal maneira que eles acharam que eram donos de todas as coisas, só porque um dia haviam geneticamente sido gerados por Abraão, um homem que teve a promessa de Deus. Mas Jesus Cristo disse assim: muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Sabe quem vem do Ocidente, do Oriente? Eu e você. Nós viemos do Ocidente e do Oriente e vamos nos assentar à mesa com Abraão, com Isaque, com Jacó, com Moisés, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Os judeus eram considerados filhos do reino, porque eles foram chamados por uma eleição direta de Deus, uma intervenção. Deus se manifestou a Abraão, mandou ele sair da sua terra, e dele fez uma grande nação. E enfim, para concluirmos, Estevão, quando está prestes a ser apedrejado, lá em Atos capítulo 7, Estevão começa a contar a história de Israel desde o seu começo. E quando Estevão diz assim: Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. E na tradição deles, eles achavam que enquanto aquele templo estava de pé, Deus estava no meio deles, só porque tinha ali um monte de, de madeira ou tijolo, um em cima do outro. Eles achavam que, devido à tradição do templo, Deus estava no meio deles. Deus, para encerrar essa história de tradição, no ano 70 da era cristã, permitiu que o Império Romano entrasse naquela cidade e não deixasse pedra sobre pedra. E Jesus Cristo deixou a profecia: está vendo estas grandes pedras? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Aqueles que eles rejeitaram, deveria ter sido a glória deles. Eles consumaram a desgraça da sua nação, porque a promessa ali era nacional. Eles consumaram por rejeitar aquele que seria a glória de todos os povos. Eles rejeitaram, mas nós aceitamos. A glória que estava proposta para eles, agora é transportada para nós. O Espírito que estava destinado a eles, agora está destinado a nós. A vitória que estava destinada a eles, está agora destinada
a nós. As promessas todas feitas a eles, agora é feita a nós. Por isso, irmão, levanta-te para reinar, como igreja, não como judeu, como igreja, porque o Espírito do Senhor Deus está sobre mim e me ungiu para pregar boas novas. Esta promessa que era primeiramente para eles, agora é para nós. E ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração. Esta obra que era para eles, agora é para nós. Então, querido, concluímos dizendo, aqui o verso 44, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Você é crente? Se converteu há 1 ano, 2 anos? Isso é perigoso. Se converte hoje. Não diga, tenho 30 anos de evangelho. Você pode dizer assim, não, estou caminhando há 30 anos. Tudo bem, mas a cada manhã é tempo de se converter. Se você repousar numa tradição e achar que a sua salvação está garantida, porque um dia lá não sei aonde você entrou numa igreja, levantou a mão dizendo que aceitava Jesus, que tem algumas igrejas por aí que usam essa tradição, eu costumo dizer que é Jesus quem tem que nos aceitar e não nós que temos que aceitá-lo. Ele não precisa de que nós o aceitamos, nós é que necessitamos de que ele nos aceite. Se você está vivendo dessa tradição de um cristianismo, meu irmão, de anos atrás, hoje você tem que renovar isso. Senhor, eu quero sentir o toque do Teu Espírito sobre a minha vida, eu quero sentir a renovação da Tua unção, eu quero voltar a ouvir a Sua voz. Não vai ficar dizendo, 10 anos atrás eu ouvi a voz de Deus, e nos 10 últimos minutos, o que houve? Está parado por quê? É necessário uma renovação constante. É por isso que a Escritura compara o homem a quê? A uma árvore. Todo ano as folhas se renovam. Todo ano você dá novos frutos. Todo ano, se alguém medir as suas raízes, elas aumentaram. Todo ano o seu tronco cresceu alguma coisa. Brotam as novas folhagens, os brotos novos aparecem. Você é uma árvore plantada por Deus e tem que dar o fruto na estação própria, para que as folhas não caiam e tudo quanto tu faças prospere. Então, irmão, mas essas quedas de Israel, esqueceu o conhecimento, repousou na tradição, e quando você não se lança ao conhecimento, a sua visão espiritual ela não é renovada. Se você não se lança ao conhecimento, a visão espiritual não é renovada. Então, qual era o conhecimento dos judeus? Temos por pai Abraão, e daí? Acabou a história. Isso adiantou? Não, viraram filhos do diabo. Por quê? Porque o que eles tinham era apenas uma lembrança de que um dia, há não sei quantas centenas de anos atrás, eles eram descendências de um tal de Abraão, mas sequer eles conheciam as obras deste Abraão. E Jesus falou, as obras de vocês não condiz com a dele, por isso vocês não são filhos dele. Encerramos por aqui. Não fique na tradição, mas busque a renovação que há em Cristo Jesus e na sua palavra.